Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Bem-vindos ao primeiro diálogo interreligioso no Esferas da Vida. Primeiro de muitos. Conversaremos sobre como a fé e a busca espiritual pode sustentar e fortalecer a nossa jornada aqui na Terra. Diálogo para um só povo, um só coração. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e Face também da TV Cultura Paulista, primeiro diálogo interreligioso, que será sincero, fraterno, amoroso. Recebemos de braços abertos e corações aquecidos o Padre Samir Silva e o nosso querido também Arthur Valadares aqui no estúdio, que já estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Padre, o senhor sabe que eu estou muito feliz que o senhor está aqui, né? Obrigado. Também estou muito feliz de poder participar do seu programa, junto aqui com a TV Cultura Paulista e todos aqueles que te acompanham todas as noites, toda a programação da Esferas da Vida. A gente poder refletir um pouco sobre a vida, conversar um pouco nesse primeiro encontro interreligioso aqui no seu programa. Espero poder também corresponder àquilo que o programa espera e que todos que te acompanham nesse momento esperam da nossa partilha. Já correspondeu, padre. O senhor é da Diocese de São Carlos e também Sim. Padre da Paróquia Divino Espírito Santo de Matão. De Matão, isso. Eu pertenço, né? Eu sou padre diocesano da Diocese de São Carlos, que toda a região aqui pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, Diocese de São Carlos. E fiquei padre muito tempo aqui em Araraquara, na Paróquia Sagrada Família, no bairro Imperador. E já há 2 anos sou padre da Paróquia Divino Espírito Santo em Matão. E estamos com Arthur Valadares, expositor espírita, fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Seja muitíssimo bem-vindo novamente e sempre aqui no Esferas da Vida. Eu que agradeço, Pri, a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui, especialmente hoje, nessa oportunidade, nesse encontro especial, em que poderemos partilhar, trocar experiências e conversar um pouco mais sobre Jesus e o Evangelho que nos unem os corações e os ideais. Com certeza. E o tema central hoje do nosso bate-papo é o sentido da vida, né? A gente pensou que a gente poderia conversar aqui junto com vocês como a fé, a busca espiritual de nós cristãos que partilhamos do Evangelho pode trazer sentido à nossa vida, pode dar força, pode nos sustentar nos obstáculos da vida, porque a gente percebe muito hoje, cada vez mais, eu não sei se é por meio da tecnologia, das dificuldades das pessoas, da solidão, da tecnologia, da depressão. A gente tem inúmeros transtornos, né, que afetam hoje as pessoas. Sim. E desencadeiam em muitas atitudes que a gente fica de coração partido, não é, padre? Sim. Acho que é essencial esse tema, Priscila. Você foi muito feliz na escolha, porque a gente tem vivido momentos assim de angústia diante de alguma sociedade que parece que perdeu o sentido da vida, né? Tem tudo e no mesmo tempo não tem. Tem pessoas sofrendo, né, Arthur? É depressão, é ansiedade, é pessoas perdendo o sentido mesmo da vida, né? E a falta de uma espiritualidade, de um caminho, de uma fé para ser vivido, faz com que as pessoas acabam com a sua vida, destrói toda a dignidade da vida, né? A palavra diz, Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso. Né? Mas a pessoa, ela tira a própria vida por falta de sentido, porque as coisas que ela tem buscado talvez não tenham preenchido o essencial da vida dela, né? E hoje as pessoas têm em busca de muitas coisas, né? Esse mundo de globalização, de avanço, de tecnologia, faz com que as pessoas estejam próximas, né, por contatos, mas ao mesmo tempo vazias de si mesmas. E elas vão perdendo o sentido de viver, né?
Tem pessoas que estão o tempo todo em contato, mas são pessoas que estão sentindo solidão, depressão. O número de pessoas que sofrem a doença da alma é muito grande na sociedade. De pessoas que buscam uma autoajuda espiritual, né, na igreja, numa espiritualidade, no centro espírita ou em qualquer outra denominação. A gente está aí hoje ajudando muitas pessoas, né, Arthur? Sem dúvida. Que estão nessa busca de um sentido para a vida e às vezes não se encontra. E é preciso buscar numa espiritualidade. A pessoa precisa se espiritualizar, precisa buscar uma fé para enfrentar os problemas da família, financeiros, dia a dia da vida, para ter esse sentido verdadeiro da vida. Arthur, quando Jesus, né, ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que a gente pode interpretar essa frase de Jesus neste momento que a gente pode pensar, né? Há 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo, a maior parte do dinheiro do planeta vai para a indústria de armamentos, né? O negócio mais lucrativo ainda no mundo é o tráfico de entorpecentes. Quando a gente lê essas manchetes, a gente fala, o mundo está doente. Né? O que será que Jesus quis dizer? E por que a gente está fazendo isso? Aonde a gente está caminhando, né? Onde que a gente está errando? Eu acho que tem muito a ver com os valores que, de um modo geral, ainda são cultivados pela sociedade, né? Eu me recordo de uma frase de um pensador, de um espiritualista famoso, chamado Krishnamurti, em que ele dizia, não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Sim. E todos esses sintomas que a gente mencionou aqui são os sintomas do adoecimento, digamos assim, coletivo da humanidade. Ou seja, de uma humanidade que ainda cultua valores primordiais como o hedonismo, né, como o egoísmo, o individualismo feroz, o materialismo. Tudo isso nos desconecta do que realmente é a nossa destinação e o propósito maior da vida. Todos nós estamos destinados à comunhão com o Criador, como, digamos assim, processo maior ou estágio, condição maior de expressão da vida. Quando nos conectamos com todos os potenciais divinos que todos trazemos e nos propomos a expressar isso para a vida em níveis, em expressões crescentes de uma vida que vai se tornando cada vez mais abundante, a gente está realmente entendendo o que somos e o que estamos destinados a ser, né? Como Cristo, ao longo do Evangelho, vem nos falando. Isto é, expressar a nossa condição de filhos de Deus, expressar os atributos divinos que todos temos em germe, na forma de sementes. E basicamente isso é a proposta do Evangelho. O Cristo veio estar conosco, legou-nos as suas lições e principalmente a sua vida, porque isso é efetivamente o Evangelho. Não são os textos propriamente dito, o Evangelho é a vida do Cristo, né? É o que ele viveu, é a mensagem que ele legou. E essa mensagem é aí o roteiro, é a proposta de uma vida abundante, ou seja, uma vida ela vai ganhando em sentido, ela vai ganhando em plenitude na medida que ela vai se aproximando daquilo que são os valores centrais do Evangelho. Amor, misericórdia, bondade, humildade, perdão. Quanto mais nós incorporamos isso em nós, mais planificamos a nossa vida e deixamos simplesmente de existir para passar a viver e não somente viver, viver em abundância. Porque o que mais temos hoje são aqueles que existem, aqueles que vivem em termos gerais na humanidade ainda são poucos. E é isso, para isso que o Cristo veio nos despertar. O senhor recebe muitas pessoas na paróquia, padre. O que o senhor tem percebido, sentido dessa demanda da população? As pessoas, Priscila, elas estão em busca do sagrado, do espiritual hoje. As pessoas elas estão buscando muito. Eu percebo na paróquia mesmo, como você tem falado, a gente tem atendido muitas pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, fazem acompanhamento com psicólogos, mas são pessoas que estão precisando de algo espiritual. Elas querem uma bênção, elas querem aproximar mais de Deus, elas querem uma resposta para algumas perguntas que elas não têm resposta, estão inquietas, e elas querem crescer espiritualmente e querem um caminho, sabe assim, querem buscar o caminho de fé. Eu percebo
algumas pessoas, elas estão se apegadas às coisas, aos prazeres da carne, às vontades humanas, e têm deixado às vezes de buscar aquilo que transcende, aquilo que está acima, aquele que está em todo lugar, que é Deus, que é a sua palavra, que é o caminho, né? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É esse caminho que as pessoas precisam fazer. Só que as coisas do mundo parece que falam mais do que as coisas espirituais. Aí as pessoas buscam as coisas do mundo e não encontram a felicidade, porque a felicidade não está nas coisas do mundo. A felicidade está nas coisas de Deus, ser espiritual, você ter uma fé, você buscar a paz interior consigo mesmo, com Deus e também com os outros, na prática do bem, né? As pessoas hoje também têm vivido um mundo muito individualista, pensa muito em si mesmo, esquece do próximo, sabe? Está faltando com compaixão, ser sensível. Nós estamos aqui, mas sabemos que em Brumadinho, um número de pessoas foram ceifadas suas vidas ali. São irmãos nossos, são filhos de Deus. Eu preciso ter compaixão para com aqueles que não encontraram seus entes queridos, para aquelas famílias que sofrem a perda de um filho, da esposa, do esposo. Nós somos filhos de Deus. Falta na sociedade uma sociedade sensível ao sentimento, à compaixão para com as pessoas. Jesus, ele nos convida a amar a todos e querer o bem de todos, sabe? Ter compaixão dos pobres, dos que sofrem, dos que estão doentes, de uma família que sofre com uma pessoa que está lutando com câncer. A gente vive hoje uma sociedade muito individualista, que pensa muito em si mesmo, sabe? O egoísmo a gente pode falar que é o sentimento central que gera toda essa ganância. Na vida de querer, né? de poder e até do prazer, né? Tem pessoas que estão deixando de ser. Elas vivem do prazer e do ter, né? Acha que a felicidade está em ter muito dinheiro, em ter isso, ter aquilo, e esquece de viver uma espiritualidade, de viver a prática do bem, de ser sensível com os outros, talvez na própria família. Se eu estou bem, o outro se dane. A gente precisa espiritualizar, precisa ter compaixão. Como desapegar do materialismo? Como desapegar desse consumismo, já que a gente está nessa sociedade consumista, né? Que o filósofo Baudrillard fala que a gente está na sociedade de consumo e todo mundo busca ter e ser por meio do ter. Você é o que você fez na faculdade, sim, não realmente o que você é de valor espiritual ou de valor educacional. Você é o que você se instruiu para ser. Mas a instrução não é a educação moral. Né? Uma pessoa instruída pode ser uma pessoa perversa. Sim. Então, como que a gente consegue diferenciar isso? Essa busca, eu me recordo neste caso de uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É verdade. E no meu modo de ver, está ali uma das interpretações, um dos entendimentos que poderíamos ter da lição, quando Jesus dialoga com ela e falam ali a respeito da sede e da água que possa saciar essa sede, está ali, no meu modo de ver, uma descrição do que é o que hoje nós vivemos enquanto humanidade. Sim. Aquela mulher samaritana representa a grande maioria de nós, a grande maioria das almas, caminhando pelo deserto da vida, em vão buscando saciar a sua sede, que é uma sede de infinito, que é uma sede de comunhão com o Criador, que é uma sede de alma mesmo, em vão buscando saciar essa sede nos vários poços que o mundo oferece, né? Poços de água parada, ou água compartimentada, como se fosse isso o que fosse capaz de nos saciar. Então buscamos saciar essa sede, que é uma sede de alma, mais uma vez, por exemplo, na riqueza, na fortuna, no prazer desequilibrado, na busca do sexo desequilibrado, no poder, na vaidade, no prestígio, na fama. E o que acontece? Sacia-se momentaneamente essa sede, tem-se uma sensação de satisfação imediata, essa é a grande busca da maioria das consciências hoje, busca-se a satisfação imediata, muitas vezes seguida pela angústia, depois pelas lágrimas e, pior, por uma sede ainda maior. Como que quanto mais tomássemos dessa água, quanto mais tomamos dela, mais sede ela nos causa. E então é nesse contexto que a mensagem do Evangelho se faz mais viva, a proposta do Cristo, quando ele chega e diz àquela samaritana, mas também a todos nós: quem beber dessa água terá sede novamente. Sim. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, como vamos de fato saciar essa sede? O que o Cristo está dizendo é
essa sede só pode ser saciada nessa experiência do amor. Porque é interessante, ela buscava saciar a sede num poço. Jesus diz a ela que a água que saciaria a sua sede seria aquela que se tornasse nela uma fonte a jorrar para a eternidade. Como a dizer que a água que realmente nos sacia não é tanto o que recebemos, mas o que damos. É o que doamos. O amor que sai de nós, a fonte do amor e da misericórdia que descobrimos em nós a partir da espiritualidade, de uma experiência profunda de conexão com nós mesmos, com Deus, com o sentido da vida. Então, na medida que a gente vai descobrindo essa água, ou essa fonte que está em nós, o Cristo veio nos ajudar a encontrá-la, a outra vai perdendo um pouco do seu sabor, a gente vai passando a dar mais valor, de fato, àquilo que realmente nos sacia. Acho que a partir do momento que a pessoa se espiritualiza mais, ela tem uma religião, ela busca Cristo, coloca Deus, o Evangelho na vida, ela vai dizendo não a algumas coisas que são apego, que são bens, que são, sabe, que é pecado, né? E vai buscando mais as coisas de Deus. A sociedade precisa se espiritualizar. Toda religião é importante, a gente precisa ver aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, né? Eu acho que eu sou católico, o Arthur é espírita, a pessoa tem, ela busca a espiritualidade que ela quer seguir, na fidelidade ao Evangelho e à prática do bem, né? A religião do amor, sabe? A pessoa hoje, elas precisam tomar essa consciência que eu preciso buscar Deus, não posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão. Claro. Né? Eu busco uma prática de uma religião e que eu também vivo essa religião na prática da solidariedade, da compaixão, da sensibilidade. É ter os mesmos sentimentos de Cristo hoje. Não adianta eu dizer que sou cristão, né, que eu pratico uma obra cristã, se eu não vivo os sentimentos de Cristo, que foi de perdão, de compaixão, de misericórdia, de amor para com o próximo, né? A gente vive numa sociedade muito individualista, sabe? Onde as pessoas não pensam no outro, não praticam o amor. Tem muita gente que não sai de si mesmo para ir ao encontro dos pobres, seja numa instituição. Hoje tem tantas obras de caridade na sociedade, seja de filantropia espírita, seja católica, seja dos vicentinos, seja de qualquer outra obra de caridade, de uma outra religião, mas que você pudesse ajudar, envolver, participar. É amor ao próximo, é sair de você para ir ajudar alguém que está precisando, sabe? A gente está sensível, talvez até na própria família, é uma pessoa que está desempregado, que passa por necessidade, mas as pessoas vão tomando, sabe, uma vida tão individualista, e que não pensa no amor ao próximo, não ajuda quem precisa, sabe? Não sai de si mesmo, fica no seu mundo, sabe? Nas suas coisas. A gente precisa sair da gente mesmo para ir ao encontro do pobre, de quem precisa, de um doente. É uma pessoa que está precisando de uma palavra de esperança. Como começamos o programa, você falando desse sentido da vida. Hoje é muitas pessoas, Priscila, que estão sofrendo de depressão, a doença da alma. Muitas. Né? E elas precisam de uma palavra de esperança, talvez de mim, de você, na própria família, sabe? Você poder ajudar, conversar, ver o que você pode fazer, né? São pessoas que estão, idosos, que estão dentro de casa, sofrendo, porque a família hoje, cada um com o seu celular, cada um na internet, no mundo desse avanço de tecnologia, e aquele idoso está ali abandonado, sozinho, porque ele não entrou nesse mundo de tecnologia, de mensagens o tempo todo. Hoje as pessoas falam 24 horas com mensagem o tempo todo, e às vezes não falam com quem está tão próximo dentro de casa. Sabe, é um idoso, é uma pessoa que está ali, que está simplesmente isolada, abandonada pela família. Realmente a sociedade precisa a cada dia rever os seus valores. Sim. E o que eu estou gostando, padre, é que a gente está aqui, né? O Arthur, expositor espírita, o senhor padre da Igreja Católica Apostólica Romana, e nós vemos aqui valores semelhantes, parecidos. Sim. Estamos com um discurso, um diálogo muito parecido, o que é bonito para mostrar para quem está em casa, interessante padre. O seu Não programa. É, Arthur? Sem dúvida. Você acha que o diálogo interreligioso, a igreja pensa nisso, o Papa fala sobre isso, né? A gente tem que ver aquilo que nos une, Priscila, e não aquilo que nos separa. Com sabe? certeza. Nessa prática do bem, do amor fraterno, do crescimento espiritual cristão, né, Arthur? Sem dúvida. Com certeza. E a Unidos gente que tem... estamos pelo Cristo, pelo Evangelho, pelos valores centrais do Evangelho. Né? É isso mesmo. Investir nisso.
E a gente tem aqui no programa, padre, o Momento Chico Xavier. Sim. Mas o Momento Chico Xavier de hoje é em homenagem à Igreja Católica. A gente vai deixar o xará do Chico Xavier, o Papa Francisco, falar aqui com a gente do Momento Chico Xavier. Todas as honras para o Papa. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Por cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. That's one small step for man, one giant leap for mankind. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. De volta ao Esferas da Vida, e hoje nós estamos no primeiro diálogo interreligioso aqui no Esferas com Padre Samir Silva e Arthur Valadares. E eu gostaria de dar um recado para vocês. Eu esqueci de falar do nosso WhatsApp, 98106-2150. Mande sua pergunta, mande seu elogio, mande o que você quiser. Pergunta para o padre, para o Arthur, que eles estão aqui à disposição de todos vocês. E para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita, vamos para a nossa dica de leitura do dia, que é o jornal e a revista espírita O Clarim. Olha lá, tá passando para vocês O Clarim, que é de Matão. Olha que bacana essa reportagem, Reencarnação, uma bênção especial. Tem o jornal, esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a revista internacional,
que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade dos seus textos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem o site aqui na faixinha para vocês, o Televendas, o WhatsApp é 992706575. Entrem no site e assinem, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas coisas para estudar com essas duas edições. E agora a gente tem uma surpresa também para vocês. O Chico Xavier já foi católico e ele deu uma entrevista no Pinga Fogo falando da religião católica, que eu queria, nós queríamos que vocês aí de casa ouvissem também junto com a gente. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto, e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai.
Que maravilha, somos realmente todos uma família. De volta aqui com o nosso bate-papo, Padre Samir e Arthur Valadares. A gente poderia conversar um pouquinho sobre alguns valores, como fé, resiliência, esperança. Como que a gente segue esse propósito de viver a vida de Jesus, de conseguir, aos poucos, acredito eu, combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as pressões do dia a dia? Eu acho que é como um cultivo mesmo, né? Não por acaso Jesus muitas vezes se referiu ao seu reino, essa construção em nós, como uma sementinha que lançada no solo, quando esse solo é regado, é cultivado, com a bênção do tempo, com o nosso suor que rega essa semente, muitas vezes com as lágrimas também. Aos poucos essa semente vai germinando, vai florescendo, frutificando, trazendo-nos frutos duradouros, né? De luz, de paz, de esperança, porque também o tempo só respeita o que ele ajuda a construir. Então não é algo da noite para o dia, é preciso, como em tudo na vida, bastaria olhar a natureza, ali estão também gravadas as leis divinas, a gente poderia ver que tudo demanda um processo, tudo demanda trabalho, tudo demanda esforço e perseverança, né? Me recordo de Jesus, no Evangelho de Lucas, quando diz: com a vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Né? Perseverança, a palavra grega hipomone, que significa também paciência. Então, paciência e perseverança, recursos essenciais para que a gente ganhe as nossas almas. O que é ganhar as nossas almas? Conquistarmos a nós mesmos, expressarmos tudo que podemos ser, a nossa natureza divina. Então, esse penso que seja um caminho muito importante e contrastante também com o imediatismo atual. Por isso a diferença, né? Para que a gente deixe um pouco esse imediatismo, essa velocidade, buscando na prece, no estudo, nas obras do bem, né? na busca religiosa e espiritual, a gente busque se conectar um pouco mais com o infinito, com a eternidade, em detrimento só do que é imediato. O ano de 2019 começou com muitas coisas acontecendo, Priscila. E bem, agora nós estamos partindo para o terceiro mês, né, deste novo ano. E deve ser para todos nós assim um ano de esperança. Eu acho que a gente não pode ficar preso naquilo que foi negativo no Brasil. Aconteceu isso aqui, aconteceu ali. Um acontecimento de morte de jovens no Rio de Janeiro, aquela tragédia em Minas Gerais, mortes que aconteceu aqui em Araraquara, aconteceu em Matão, em São Carlos, tanta coisa acontecendo no mesmo tempo. O que nos resta diante de tudo isso, nesse início de ano, buscar a fé como um fundamento para a nossa vida, algo que transcende a nossa história mesmo espiritual, buscar Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? A prática do amor, a prática da fé, do bem comum, sabe? Eu construí a partir da minha realidade, da minha igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, com a minha comunidade, com aquelas pessoas que buscam a Deus, que buscam a fé, que buscam a bênção, a civilização do amor. Você, como apresentadora desse programa, na sua família, na sua convivência, nos seus relacionamentos, você ir construindo a civilização do amor. Nós precisamos ser portadores da esperança. Acreditar que pode existir a partir de mim, a partir de você, a partir da sua família, uma sociedade melhor, um mundo melhor, sabe? Um mundo sem violência, né? Um mundo com mais esperança, sabe? Diante de tudo que nós estamos passando, diante de tudo que a sociedade está vivendo, o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, as nossas cidades estão vivendo, eu vou ser um portador da esperança, um portador de fé, um portador do amor. Isso que nós precisamos fazer. Aceitar a própria realidade e tentar mudar de acordo com a possibilidade. De um crescimento. Porque nós temos expectativas altas, não é isso, padre? Então a gente gera expectativas muito altas. A história do imediatismo também, a gente quer tudo para ontem, que aconteça, que... Não é isso? Hoje as pessoas precisam espiritualizar, precisam buscar uma denominação, uma crença, uma religiosidade para viver a prática do amor no dia a dia, para ser um sustento na sua fé, mas no mesmo tempo precisam ser pessoas de esperança. Né? Eu acho que colocar a confiança, como o Arthur disse mesmo, sabe, em Deus,
no tempo de Deus. Tem coisas que eu queria para ontem, né? Mas o tempo de Deus é diferente do meu. Então, assim, se suportar as demoras de Deus, sabe? Numa espiritualidade, numa graça que você queria alcançar, no emprego que você espera, numa angústia que você sofre da alma, numa tristeza que vem. A pessoa buscar uma autoajuda numa espiritualidade, numa religião, sabe? Não ficar sofrendo sozinha, sabe? Sofrendo a depressão, sofrendo a solidão. Hoje tem muitas pessoas assim, né, que quer lidar com seus próprios problemas e sozinho nós não caminhamos. A pessoa tem que tomar consciência que eu preciso buscar Deus, eu preciso me espiritualizar, eu preciso buscar uma autoajuda, até se preciso, não, eu preciso de uma terapia, então eu vou procurar um psicólogo. Claro. Porque o psicólogo não é só para uma pessoa que está perturbada, uma pessoa desequilibrada. Toda pessoa que sofre uma ansiedade, uma depressão, ela busca uma espiritualidade, né, Arthur? Sim. Mas também precisa buscar um profissional da área que possa ajudar ela a crescer numa terapia, né? Sobretudo uma terapia espiritual, né? Num carisma, numa prática do bem. Tem tanta gente lamentando tanto também da vida, e tem tudo. Enquanto tem tanta gente sofrendo no mundo e na sociedade, diante do sofrimento dos outros, sabe, a gente também cresce. É você sair de você e ir numa instituição de idosos, num hospital, ou a prática de ajudar uma família pobre, sabe? Tomar consciência que tem alguém precisando de você em algum lugar. A doação do amor. Sim. Não só esperar receber. Sim. A gente tem que aprender a se alimentar do amor que a gente doa, não é isso? Que a gente doa. Ajudar quem precisa. Fazer o bem faz bem, né? Às vezes tem pessoas que hoje vivem lamentando da vida. Tem tudo. Tem trabalho, tem família, tem dignidade, né? E vive chorando, reclamando da vida, enquanto tem tanta gente passando por necessidade. Tem tanta gente desempregado hoje, que está esperando por um emprego, é um pai de família que não tem como sobreviver, né? Toma consciência do que a gente tem, do que você é, sabe? As pessoas precisam tomar consciência disso, da família, tirar tempo para a família. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, sim, viver bem o hoje, viver bem com a família, valorizar seu pai, a sua mãe, abraçar mais as pessoas, querer o bem das pessoas, valorizar a esposa, o esposo, os filhos. Acho que a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas precisam tomar consciência dessa espiritualidade, dessa vida cristã, dessa prática do amor, sabe? Do amor ao próximo, numa busca de tentar viver o Evangelho hoje. Hoje, agora. Agora. Né? É isso mesmo. A gente tem duas perguntas aqui. Uma da Patrícia Ferreira Gibino, não sei exatamente aqui a letra. Sonho com um dia em que todas as religiões sejam unidas em um só pensamento, sem exclusão, sem preconceitos. E a Igreja Católica está nesse segmento. Já mudou muito e, se assim, em breve caminharemos todos juntos. É verdade. O Papa tem falado muito, o Papa Francisco, e toda a história da Igreja, os Papas sempre falou sobre o ecumenismo, que é uma união das religiões. É aceitar o que pensa diferente, é caminhar. É aquilo que eu falava no início. A gente precisa ver aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, né? A prática do bem, a vivência, a busca de tentar viver o Evangelho. Acho que nós estamos falando do mesmo Deus, do mesmo amor, sabe? De um Deus que é Pai de todos, que não é um Pai só meu da Igreja Católica, mas é Pai do evangélico, é Pai do espírita, é Pai de uma outra pessoa de outra denominação, de um Deus que é Deus conosco, que está em todo lugar, que está em todos os cantos, em todas as instituições, em todas as espiritualidades. Sem dúvida. Olha, que programa lindo, Pri. É Tatiana Pavone de Araraquara. Estivemos na igreja do Padre Samir sábado e fomos muito bem acolhidos. Apesar de sermos espíritas, batizamos nosso sobrinho Pedro. Olha a miscigenação. Padre Samir é um amigo da família Pavone. Sim. Não é, padre? São pessoas bem próximas também. Que maravilha. Somos muito amigos mesmo. Acho que a gente tem que ver aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, né? Acho que esse crescimento espiritual a pessoa precisa buscar ter numa espiritualidade. É claro, se você nasceu sempre numa família espírita, você vai buscar o espiritismo crescer nessas raízes. Agora, se você é cristão, católico, viva a espiritualidade católica. Você é de uma outra denominação evangélica, vive a religião. Todas as religiões são importantes.
É importante que a pessoa busque se espiritualizar, crescer na busca da fé, também buscando a Deus e a prática do amor. Porque também não adianta eu ir no centro espírita todos os finais de semana, ou meus fiéis estar todo direto, sempre na igreja católica, fala que reza, que é católico, mas não pratica aquilo que reza, né? Eu tenho que me esforçar para viver o evangelho, a prática do amor, a prática da caridade. Tem 3 virtudes que a Igreja Católica prega como faz parte da teologia cristã. A fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes teologais da fé para a Igreja Católica, elas devem ser vividas por todos nós católicos, por todos nós batizados. Eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança e eu preciso praticar a caridade. Não adianta que eu falar que amo a Deus, que eu sou católico, mas se eu não pratico bem, se ali dentro de casa eu não pratico o amor à minha família, se eu não sei silenciar, se eu não pratico a caridade ali dentro, na aceitação dos que pensam diferente de mim, aquela pessoa numa difícil convivência, né? A igreja, os papas sempre falou que a primeira igreja é a família, né? A igreja doméstica. Certeza. Então ali a primeira igreja é a família. É ali, Jesus nenhum momento na palavra, nos evangelhos, ele falou que seria fácil ser cristão. Ser cristão na sociedade, sobretudo hoje, é difícil. Onde você todo o tempo está sendo cobrado pela mídia, pela internet, pela tecnologia. Numa sociedade de aparência até pode ser fácil, sim, mas quer viver dentro de casa, não é isso? O dia a dia da vida, né? Tem um santo que dizia na vida da igreja que as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Eu preciso dar testemunho de vida cristã ali dentro de casa. O primeiro lugar é em casa, é a família, o seu relacionamento com os pais, com a esposa, com os filhos, né? Não adianta você ensinar uma coisa ou pregar uma coisa e você vive outra. Não adianta você dizer que é católico, mas se você não vive a fé católica verdadeiramente, ou mesmo espírita, não adianta você falar assim, eu sou espírita, mas você não busca um crescimento na vida dos evangelhos, na prática da caridade, sabe, no amor fraterno, você sair de você pensar no outro. Hoje a gente precisa despertar a sociedade para isso, sabe, para uma prática do amor, as pessoas pensar mais no outro, né? Não ficar só pensando em si mesma, sabe. Sendo solidários, seremos menos solitários, né? Não é verdade? Tem muita gente sofrendo de depressão. Essa frase é ótima. Sendo solidários, seremos menos solitários. Tem pessoas que sofrem de depressão, mas não saem de si, sabe? Sozinho a gente não consegue caminhar. Então, até oriento quem sofre hoje de depressão, pessoas que sofrem a doença da alma, que buscam uma autoajuda, que se esforcem em buscar uma religião, a igreja, sabe? Eu tenho testemunho vivos da comunidade de pessoas que estavam sofrendo de uma ansiedade, já tentou tirar a vida, sabe? E só se encontrou depois que começou a se envolver pastoralmente, numa evangelização ou na prática da caridade, sabe? De sair de você mesmo em encontro de outras pessoas e tomar consciência que tem gente sofrendo muito mais do que a gente. Temos que tomar consciência que nós temos sim problemas, transtornos, arregaçar as mangas, pedir ajuda, porque tem muita gente boa no mundo. Deus coloca na nossa vida as pessoas certas na hora certa, não é, padre? Sim. E agora a gente tem que ir para um pequeno intervalo, mas a gente já volta. Por que existem pessoas com resultados bem acima da média? Por que existem pessoas que se destacam pela comunicação eficaz? Por que pessoas de autocontrole encontram sempre as melhores soluções? Porque elas são Mastermind. Sinta, ouça, respire, sorria, seja diplomata, gentil, entusiasta. Venha fazer parte dessa aliança de mentes. Mastermind. Liderança de alta performance. Turmas em março. Acesse mastermindararaquara.com.br. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia. Painel Paulista, de segunda a sexta, 6:45 da noite.
Está chegando o 16º Verão Univida 2019. O Univida Unimed traz para toda a população muitas atividades. Você acredita? Alongamento, aulas de zumba, ritmos, dicas de saúde e sorteio de brindes. De 23 a 27 de fevereiro no Parque Infantil. Venha se movimentar e ter hábitos saudáveis. Confira a programação e horários em unimediara.com.br/Verão Univida. Realização Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida, e hoje é o nosso primeiro diálogo interreligioso. Estamos aqui com o Padre Samir e com o Arthur Valadares. E eu já vou falar de um comentário, não foi nenhuma pergunta, da Carla, que é aqui de Araraquara, que ela fala que sim, é muito importante essa sociedade de paz, Padre Samir. E como dizia o Padre Léo, conseguiremos sendo melhor para o outro e não melhor que o outro. Hoje as crianças já são educadas à competição. Estou adorando o programa, conheço o Padre Samir e já vi uma palestra do Arthur. Gosto muito dos dois. Os dois mineirinhos aqui no nosso estúdio, eu não posso deixar de falar que o Arthur é de Patrocínio, Minas Gerais, e o senhor de Uberlândia, Minas Gerais. Uma alegria encontrar o Arthur aqui, saber, já acompanhei alguns vídeos dele para conhecer com quem estaria essa noite e não sabia que era de Minas e foi uma alegria poder muito próximos, nos conhecemos as cidades. Já falei que se Deus quiser, a próxima reencarnação eu nasço lá em Minas. O padre não vai falar, não, Priscila, você não vai reencarnar, mas o Arthur vai, tudo bem, a gente pede para a espiritualidade para ver se vinga na próxima, né, padre? Tô brincando. E eu fiquei em dúvida quando a gente fala de fé. O que as pessoas creem, elas acreditam que fé é simplesmente acreditar. Ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé, é isso. O que é a fé profundamente, Arthur? Olha, a gente, da perspectiva do próprio Evangelho, se a gente retomar lá a origem da palavra, por exemplo, no hebraico, emuná, fé vem de fidelidade, né? Também no latim, fides. Então, muito mais do que simplesmente a questão da crença, a fé é um compromisso real, digamos assim, da alma com tudo que ela vem aprendendo das leis divinas. É um compromisso dela por se integrar com o Criador, com a providência divina, expressando para a vida, expressando os seus potenciais divinos e com isso crescendo, ganhando em plenitude de vida, ganhando em propósito de vida. Portanto, a fé, ela, muito mais do que simplesmente crer ou acreditar, muito mais do que uma questão puramente intelectual, ela está vinculada a uma relação. Fé é relação. É uma relação profunda, relação de comunhão, uma relação onde haja fidelidade, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando nas suas cartas, Deus é fiel, então da parte do Criador podemos esperar sempre o melhor. Termos fé é dar o nosso melhor também a essa relação, a fim de que ela seja uma relação profunda e que daí nasça, ou a nossa vida se preencha com sentido, com propósito, com amor, com confiança, né? Então a fé, ela ganha em dimensão quando a gente pensa ela para além simplesmente do acreditar. E aí ela cumpre o seu propósito, que é preencher a vida de sentido, dar à alma força, resiliência para lidar com as dificuldades, com os obstáculos. Porque é fácil falar, eu tenho fé. Exato. Aí acontece um viés financeiro. Sim. Aí a sua fé vai por água abaixo. Aí alguém da sua família morre. Sua fé vai por água abaixo. Não estou falando que todos são assim. Estou falando que algumas pessoas são. Então, na realidade, quando você fala que fé e fidelidade, haja o que houver, aconteça o que acontecer,
temos que ser fiéis a Deus. Se realmente aconteceu isso, é porque era para ter acontecido e temos que nos adaptar. Essa é a grande, eu acho que esse como dizem, esse é o grande pulo do gato. Aconteceu uma coisa ruim e eu falo por mim mesma, padre. Esses dias eu estava com pedra no rim e falei, nossa, mas será que eu mereço ter... Estava passando mal e já fui covarde, me senti covarde. Olha como eu não sou, eu não tenho fé, não sou fiel, né? Porque... se fé está relacionada com fidelidade, numa relação de fidelidade há o quê? Confiança. Confiança. Então, se a nossa relação com o Criador se estabelece nessas bases de fidelidade, nós confiamos que, aconteça o que acontecer, o Criador vela por nós, o Criador nos ampara. Fazendo a nossa parte, a parte dele, nós confiamos plenamente que está sendo feito. Muito antes que pedíssemos o auxílio, já estava a caminho. Então, é mais ou menos essa dimensão da fé, né? A fé é algo que não se vê, se vive, né? Isso. Assim, eu creio, então você crê e vive aquilo que você crê, né? Naquilo que você busca, naquilo que você coloca, né? E mesmo que aconteça uma tragédia, a gente não deixa de acreditar. Sim, e nem se colocar também a culpa em Deus, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, como que Deus deixa acontecer essa tragédia em Brumadinho? Sim. Né? Deus não quer o mal da pessoa, Deus não quer a morte. Deus quer a vida, Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então Ele quer a minha salvação, a sua salvação, a salvação de todos. Muitas coisas que têm acontecido no mundo é do próprio homem. É infidelidade do homem e que vem acontecendo. São tragédias, são muitas vidas ceifadas. É uma pessoa que nesse final de semana vai encher a cara, embriagar e vai sair nas ruas, nas estradas, bêbado. E vai tirar a vida de alguém, porque faltou um cuidado para se beber não dirige, a própria pessoa tem feito acontecer muitas coisas e tirado a vida de muitas pessoas, às vezes tem colocado a culpa em Deus, e às vezes vem os porquê disso, porquê daquilo, as crises da fé, e as pessoas às vezes até culpam a Deus, até mesmo diante da morte, da perda de um ente querido, Deus, Ele quer a vida, Ele não... Tudo tem um propósito, padre? Sim, as pessoas têm que tomar consciência da vida que vive, do que ela está fazendo aqui, para que ela está aqui, o que ela tem feito, aquilo que o padre falava, as pessoas precisam tomar consciência da convivência, do valor da família. Eu não sei quanto tempo eu tenho meu pai e a minha mãe comigo. Você não sabe quanto tempo você vai ter sua família, os seus irmãos. Valorize a sua família. Tire tempo para a sua família. Abrace, ame mais. Queira o bem da família. As pessoas hoje elas estão vivendo esse mundo muito individualista. Pensa muito em si mesmo, sabe? No meu mundo, no meu quadrado, nas minhas coisas. E não pensa no próximo, não pensa na própria família. Não valoriza quem convive, quem dá a vida. Por isso da intolerância, da falta de paz que ainda a gente percebe em 2019, a intolerância pelo outro que é diferente? Sim, ainda são os conflitos que a criatura humana ainda traz por dentro, que ela acaba projetando, em terceiros como os causadores da sua possível infelicidade, aqueles que seriam os problemas e tudo mais. Mas na verdade é ainda a falta do olhar para dentro, é a falta da abertura para o amor, que vai clareando a nossa visão, ajudando-nos a enxergar em todos, para além das sombras transitórias, das imperfeições, limitações de cada um, enxergar em todos o Filho de Deus que Ele é, irmão nosso. Então, quando a gente vai se abrindo a isso, a gente vai se abrindo a uma relação mais harmoniosa, e é isso que todos nós buscamos, uma humanidade marcada mais no futuro, por esse clima, por essa atmosfera de fraternidade e de paz, E nesse sentido, aproveitando, fazendo um gancho que a gente tem falado sobre fé e sentido, e resiliência também para lidar com os reveses da vida, A gente tem falado de muitas pessoas que se desesperam, tomam atitudes precipitadas, agredindo o outro ou a si mesmas. Então, nesse sentido, quando a gente preenche a vida com sentido, a gente consegue ter mais resiliência, lidar com os reveses de maneira mais serena, mais segura. Eu me lembro de um livro, um psicólogo chamado Viktor Frankl, tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Sim. E é um livro muito interessante, ótima muito leitura, profundo. ótima dica. Ótima dica. Já li esse livro, é perfeito. E ele, em um determinado momento, até numa entrevista sua depois, ele coloca uma equação, em que ele vai falar assim: desespero é igual sofrimento menos sentido.
Quando a gente passa por uma experiência de sofrimento, menos sentido de vida. Entendi. Quando a gente passa por uma experiência de sofrimento, se eu não tenho sentido, se eu não tenho algo que preencha e que sobreponha-se a esse sofrimento, o desespero vai ao nível máximo. Mas à medida que eu vou agregando sentido àquilo, entendendo melhor aquilo, a partir da fé, da esperança, do amor que traz sentido, que traz eternidade à minha vida, eu vou começando a sobrepor-me àquele sofrimento e o desespero vai sendo evitado, eu vou conseguindo lidar, vou ganhando resiliência e aí vou conseguindo tocar a vida, certo de que apesar das lutas, estamos todos caminhando para a felicidade, né? Nós precisamos refletir, alimentar os nossos corações de sentidos, de valores, de virtudes, para a gente conseguir. A sociedade precisa ter um pouco mais sentido mesmo a vida espiritual na sociedade hoje. Você lidar com o dia a dia, com a sua correria, com a vida familiar, com os problemas, com as dificuldades, né? Agindo com uma espiritualidade, sendo pessoas bondosas, compassivas, sabe? Pessoas misericordiosas, né? A gente olha para a vida de Cristo, você vê, Cristo foi tão misericordioso para conosco, né? Para com a humanidade, para com todos, né? Cristo amou, perdoou, sabe? Quis o bem de todos. Eu, na minha vida, seja profissional, seja familiar, coletiva, eu preciso ter essa mesma ação de Cristo na sociedade hoje. Na verdade, o cristão na sociedade, ele deveria ser outro Cristo. Ele deveria amar com o mesmo amor que Cristo ama, ter compaixão para com todos, querer o bem de todos, sabe? E perdoar. Difícil, perdoar, não principalmente é, padre? Perdoar, né? A palavra diz, né? Perdoar para ser perdoado, né? Hoje essa dimensão numa família, numa vida conjugal, numa vida de relacionamento, né? Tem muitos que acham que é impossível, né? Mas quando você olha para a misericórdia de Deus, assim, não, Deus tem misericórdia. Para pensar quantas vezes a misericórdia de Deus já nos alcançou, já nos perdoou. E Jesus fala, perdoa porque eu te perdoo. A gente precisa tomar consciência disso. Não é palavra de homem, é palavra do Cristo, né? Perdoar para ser perdoado. Então, alguém me fez um mal, aconteceu alguma coisa no passado, tem uma coisa mal resolvida na minha família, eu vou perdoar, porque Cristo me perdoa. Com certeza. Então, a lição, padre, nós já temos. Nós já temos há 2000 anos. Sim, nós estamos aqui os retardatários, mas a gente chega lá. Chegaremos lá. Pena que a gente não tem muito tempo, mas a gente tem 30 segundos. E eu queria agradecê-los pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, foi uma honra tê-lo aqui. E mais uma vez foi uma honra tê-lo aqui também, Arthur. Muito obrigada e obrigada a todos vocês que nos assistiram. Todas as terças aqui às 10h30 da noite ao vivo para vocês. Um grande beijo e até terça-feira que vem. No seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo, nos seus medonhos Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido.